Amém? Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada afora. Amém? Glória a Deus, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. O certo, irmãos, é que temos dificuldade, temos grande dificuldade de percebermos os planos de Deus. Temos dificuldade, de fato, de entender o agir de Deus, de percebermos a presença de Deus. Isso é uma coisa tremenda, isso que acontece conosco, porque quando vem as dificuldades sobre nossas vidas, quando parece que as coisas não estão indo na direção que esperávamos, a gente logo vê um temor no coração, a gente fica como desesperado, e muitos não sabem o que fazer, e até questionam se de fato Deus está presente, se de fato Deus está ali cuidando da vida dele, e viemos a desconfiar, viemos a questionar a Deus diante das circunstâncias. Isso acontece porque temos dificuldade de entender o agir de Deus, temos dificuldade de perceber a presença de Deus. Os crentes dos nossos dias têm uma dificuldade tremenda, porque os crentes dos nossos dias geralmente são guiados pelos seus próprios sentimentos. E ele tende a acreditar que Deus está presente quando ele se arrepia, ou mesmo quando ele sente uma alegria, uma euforia, ou quando ele tem algum prazer, logo vem a ideia de que Deus estava presente. A gente percebe isso pelo culto. Quando alguém vem para uma reunião no culto e ele diz assim: eu me alegrei, ou eu me arrepiei, ou eu vi, eu senti algo diferente. Aí ele diz logo: Deus estava presente, porque ele quer discernir a presença de Deus pelo sentimento, pelo sentir, pela emoção. Mas nós não encontramos base bíblica para dizer que Deus se manifesta somente quando sentimos. Nem sempre é assim. Deus tem suas formas de agir, Deus tem suas formas de nos conduzir, e Deus também trabalha muitas vezes em nossas vidas na dor, na solidão, na dificuldade, na decepção. E Deus está conosco. Ele nos promete na sua palavra que sempre estará conosco. Em Isaías 43 ele diz que ainda que entremos no fogo, ele vai entrar conosco. Se entrarmos na água, ele também vai entrar conosco. Deus está presente conosco. Quando jogaram ali Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Jesus entrou com eles, Deus entrou com eles. E era um momento de aflição. E ele chega a dizer: se Deus quiser nos livrar, que nos livre, mas se não quiser, né, nós não vamos negar o nome do Senhor. Então é preciso buscar de Deus, buscar esse entendimento, buscar a iluminação do Espírito Santo, buscar Deus para compreender o agir de Deus nas nossas vidas. Na hora das dificuldades, na hora dos momentos de perca, dos momentos difíceis da vida, devemos orar, dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, meditar na palavra, para entendermos o agir de Deus, porque Deus está agindo, Ele não para de agir. Deus está presente em nossas vidas, Ele não nos abandona. Você é crente? Deus não vai abandonar você. Você é que não percebe que Deus está presente de fato. Não procure viver a vida cristã baseada nos sentimentos, baseada somente em experiência. Procure viver a vida cristã baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Busque orientação na palavra do Senhor. Busque a orientação de fato naquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso que devemos buscar a iluminação do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, direção do Espírito Santo, para que possamos de fato compreender que Deus está conosco. Porque Deus pode estar conosco na hora que perdemos tudo, na hora da enfermidade,
Na hora que vem um momento mais difícil, Deus está ali conosco. Precisamos perceber a presença de Deus. E isso, sabe como é que nós percebemos a presença de Deus? Quando de fato conseguimos discernir pela palavra de Deus, quando conseguimos entender a palavra de Deus. De fato, quando nossos olhos estão na palavra de Deus, temos essa compreensão da palavra de Deus, nossos olhos são iluminados pelo Espírito Santo, conseguimos entender o trabalhar de Deus. Nem sempre fica tão claro, mas vamos buscar através da palavra de Deus, isso vai ficando cada dia mais claro, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Isso é interessante, porque na época de Jesus, nos dias de Jesus, poucos percebiam que Jesus era Deus, poucos percebiam que de fato era Deus, mesmo eles vendo os milagres, não percebiam. Quando Jesus multiplicou ali os pães, eles não percebiam. Muitos ficavam curados, alguns diziam, só Deus pode fazer isso, mas nem todos de fato acreditavam que Ele era Deus. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 7, versículo 5, Ele diz que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. A palavra do Senhor diz que os seus discípulos, você percebe isso lá em Lucas, no capítulo 24, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele fica todo desesperado, e a palavra do Senhor diz que aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus caminhava com eles, e eles não percebiam. E é interessante quando ele vai partir o pão ali, que Jesus desaparece, ele diz, não era que nossos corações ardiam, mas eles não percebiam a presença de Deus, eles não conseguiam discernir a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que depois, quando ele aparece para todos, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44 a 45, acontece uma cena bem interessante, que quando Jesus aparece para ele diz assim, um fantasma. Eles ficam sem saber o que fazer, e Jesus diz assim, olha, Jesus manda tocar o que os discípulos tocassem nele, e ele diz, fantasma não tem osso. Veja isso, que ele vai colocar isso no capítulo 24, no versículo 36 por diante. Eu vou ler para vocês, que diz assim, falavam ainda estas coisas, quando Jesus aparece no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, mas ele lhe disse, por que estás perturbados? E por que sobe dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, a papai. Verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditar nele, ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Mas no versículo 44 e 45 ele diz uma coisa bem interessante, ele diz assim, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Foi somente naquele momento que o entendimento, vocês percebem aí que não foi os olhos físico, mas foi o entendimento, foi na alma, foi no espírito, abriu o entendimento, o intelecto, e eles conseguiram perceber que a escritura falava de Jesus. Sem falar de Tomé, que Tomé depois, Tomé não estava neste momento, mas neste momento, quando falaram isso para Tomé, Tomé disse, mas de jeito nenhum acredito, eu só acredito se eu tocar. E Jesus aparece para Tomé, Tomé toca, e Tomé toca nas feridas, para poder acreditar. Isso é interessante, porque muitas vezes isso acontece conosco, não assim nossa cena, ver Jesus fisicamente, mas temos dificuldade de acreditar em Jesus, de acreditar nas suas promessas, de se descansar nele, de saber que ele está presente em nossas vidas. Isso muitas vezes é um conflito, é uma luta em nossos corações. E esse texto fala de um homem, e isso é um paradoxo, é uma coisa tremenda, porque esse homem é cego, e ele consegue perceber, ele consegue ter a percepção das coisas espirituais, ele consegue ver Jesus, ele consegue entender que era Jesus que vinha ali, como nenhum daqueles que enxergaram fisicamente percebeu. Talvez na Bíblia, quando a gente olha todo o contexto, nos livros de Jesus, esse homem que era cego, ele é um dos únicos que consegue enxergar com tanta clareza a presença de Jesus. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Jesus, ele
ele estava no capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz que Jesus ele se levanta daquela região, né? Que primeiro ele estava na Galileia, ele desce para Cafarnaum. Você encontra isso no capítulo 9, no versículo 30, no versículo 33 ele vai para Cafarnaum, né? E a palavra do Senhor diz que ele vai caminhando, e a palavra do Senhor diz no capítulo 10 que levantando-se Jesus foi dali para os territórios da Judéia, na região da Judéia, porque essa região aqui que ele estava na Galileia e Cafarnaum era fora da região da Judéia. E a palavra do Senhor diz que ele vai, quando ele vai ali, o destino dele, a intenção dele era ir até Jerusalém. Jerusalém, o destino de Jesus a Jerusalém eram os últimos dias de Jesus. Quando Jesus entra ali em Jerusalém, ele vai ser preso, vai ser julgado e condenado. É isso que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele está ali, diz que ele parte ali para a região da Judéia, e ele vai ali ao lado do Rio Jordão, e a palavra do Senhor diz que ele passa no meio de Jericó. E a cidade de Jericó até a cidade de Jerusalém, a palavra do Senhor diz que era cerca, a geografia diz que era cerca de 25 quilômetros. E quando você lê isso no capítulo 10, no versículo 32, diz: estava de caminho subindo a Jerusalém. Ele vai passando em Jericó e ele passa no caminho de Jerusalém, indo na direção de Jerusalém. E diz, quando ele chega em Jericó, a palavra do Senhor diz, quando a gente vê aqui no capítulo 10, no versículo 46, Jesus trata sobre várias coisas, vários ensinamentos. Inclusive quando a gente olha diante de todos os contextos, tem uma ideia bem diante de todo o contexto, a gente percebe a ideia de que Jesus pergunta a ele: quem vocês pensam que eu sou? Vocês encontram isso em Marcos, no capítulo 8, no versículo 27 a 30. E Pedro vai responder para ele no versículo 29. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: tu és o Cristo. E é justamente nessa palavra que Pedro também no meu instante questiona: Senhor, não rouba a cruz, não morra, Senhor. Jesus: arreda de mim, Satanás, porque no mesmo tempo que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, no mesmo tempo ele tenta intervir na obra redentora, e disse que era o diabo que estava colocando palavras na boca de Pedro. Os discípulos tinham dificuldade de entender isso. A ideia da cruz era uma ideia que trazia perturbação para os discípulos. A ideia da morte de Cristo era algo que trazia perturbação para os discípulos. Mas esse cego, acontece algo maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que quando ele entra em Jericó, a gente encontra isso no versículo 46, e foram para Jericó. E a palavra do Senhor diz que quando ele vai para Jericó, diz que quando ele ia saindo de Jericó, a palavra do Senhor diz que com ele uma grande multidão ia com o Senhor Jesus, ia muita gente. Isso é interessante, que Jesus percorre muito caminho, e quando você olha para o capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz que ali já tinha uma grande multidão, e durante esse percurso, ninguém sabe se todos o acompanhavam, mas o fato, quando eles chegam em Jericó, diz que ali já tinha uma grande multidão. E a palavra do Senhor diz que ali na beira do caminho, sentado na beira do caminho, quando Jesus ia com essa grande multidão, a palavra do Senhor diz que estava ali esse homem, Bartimeu, que era filho de Timeu, era um homem cego, mendigo, ele pedia esmola, né? E diz que ele estava sentado à beira do caminho. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus vinha com aquela multidão, parece que essa multidão dá a entender que essa multidão ela vinha em silêncio, porque quando a gente lê em Lucas, no capítulo 18, versículo 36, diz que eles, o cego, ao ouvir o tropel daquelas pessoas, as passadas, ele ouvia eles pisando, acessibilidade, por ele ser cego, ele tinha acessibilidade para ouvir, e a palavra de Deus diz que ele ouviu o povo pisando, o tropel e eles perguntam o que está acontecendo, porque parecia ser uma grande multidão, e alguém diz assim para ele, e ouvindo, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, porque quando ele pergunta, alguém diz para ele: é Jesus o Nazareno. Então ele vai clamar, é nesse momento que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja só que coisa tremenda que ele coloca aí, ele clama, e a ideia de clamor, ele também traz uma ideia de choro.
de um alto grito, de um grito alto, mas também traz uma ideia de choro. Parece que ele clama com uma palavra de desespero, uma palavra de clamor, uma palavra de necessidade, era uma palavra de: tem misericórdia de mim, Senhor. Ele via ali em Cristo uma saída, ele via ali a oportunidade de uma cura, a oportunidade de se ver livre daquela deficiência. E a palavra do Senhor diz que ele clama a expressão Jesus, filho de Davi. Ele clama isso no versículo 47, e também ele repete no versículo 48, Jesus, filho de Davi. E essa expressão tem uma expressão tremenda. Isso traz uma revelação maravilhosa, porque quando olhamos para o Antigo Testamento, havia uma promessa que no trono de Davi nunca deixaria de aparecer reino, alguém que se sentasse no trono de Davi. Havia uma promessa que a libertação de Israel viria através do filho de Davi. E todos que estavam ali não conseguiam, eles tinham dificuldade de entender isso, mas o cego que estava na beira do caminho entendia que Jesus era o Messias. A gente não sabe explicar isso, deve ser algo espiritual, deve ser algo do Espírito Santo. Mas o fato, quando ele diz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo Jesus, o Salvador, o Messias, o prometido, o libertador, tem misericórdia de mim. Ele estava entendendo ali que de fato Cristo era o prometido, Cristo de fato era o ungido, Cristo de fato era o prometido, o Salvador. E ele clama, e isso mostra o tamanho da fé dele, porque quando ele clama, ele diz que as pessoas, e veja que ele clama a ideia de: tem compaixão de mim, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que era a ideia: tem pena de mim, veja a minha necessidade. É isso que o cego coloca. Mas é interessante que quando eles clamam no versículo 48, ele diz que e muitos que estavam ali na multidão repreendiam. Parece que isso não tem muito significado, mas quando olhamos e começamos a pensar e analisar, a gente percebe que alguns mandavam ele calar a boca, porque ali havia uma grande dificuldade, havia oposições para alguém que acreditasse que Jesus de fato era o Messias. Primeiro, pelos religiosos da época. Israel era governado pelos saduceus, porque quem era o império que dominava no tempo eram os romanos. Mas os romanos entregavam boa parte desse poder aos saduceus. Eram os que administravam a religião, eram os que estavam no templo. E ele dizia, mandava ele calar a boca, porque de alguma maneira isso também era uma ameaça para eles. E eles não se sentiam satisfeitos por causa do poder, e também, quem sabe, até por causa de Roma. E outros, quem sabe, diziam assim, não estava preparado para receber o Messias. E ele mandava ele calar a boca. Mas quando a gente olha para todo o contexto e a fala dele, o decorrer da fala, a gente percebe que a convicção dele, a certeza era muito intensa, nada podia parar ele. Quando as pessoas diziam para, ele disse que lamentou o clamor. Se você olhar aí, o versículo 48, ele diz assim: e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, ele lamentava o clamor, o grito, a voz aumentava. Isso mostra, diante da situação, do contexto que era, os conflitos políticos, tudo que estava acontecendo, isso mostra a convicção daquele homem. Isso mostra que a certeza, nada poderia tirar a certeza desse homem, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza, o espírito dele, o ser dele, a alma dele tinha certeza que era o Messias, que era o Salvador, que ele podia fazer um milagre, que ele era misericordioso. Todos que estavam ali não conseguiam perceber isso, as pessoas não conseguiam perceber. Mas como é as coisas espirituais? Como são as coisas espirituais? Um cego percebeu, ele consegue ouvir no seu espírito, perceber, entender no seu espírito que era o Deus Todo-Poderoso. Ele consegue isso. Não pense que a nossa inteligência, a razão humana consegue entender as coisas de Deus. Os religiosos dali não entendiam isso. As pessoas que estavam ali não entendiam isso. Mas Deus se revela aos simples, a um mendigo, a um cego, um homem todo sujo, abandonados por todos na sociedade. Deus se revela para ele.
a alma, o espírito dele, e ele enxerga com a alma, ele enxerga com o espírito, ele percebe, ele tem a percepção, ele crê, ele tem fé. É isso que acontece com ele. Mas quando ele clama diante de tudo isso aí, a palavra do Senhor diz que Jesus parou. Jesus para. Jesus para. Em toda aquela situação, em todos aqueles clamores, as pessoas mandando parar, e Jesus para, a gente encontra isso no versículo 49, Jesus parou e disse: chamai-o. Ele diz aqui, chame ele. E é interessante quando a gente olha para o texto, que aquele cego, por todo aquele clamor, ele não estava em pé. Todos caminhando a multidão, ele continua sentado na beira do caminho, clamando. Ele não se ergue, ele fica lá sentado, clamando. Era uma boa oportunidade para pedir esmola, né? Mas ele não estava pedindo esmola, ele não pediu pão a Jesus, ele não pediu a ninguém. Ele sabia que era Jesus. E quando ele diz isso, chama, ele diz que a multidão chega para ele, a multidão diz assim: se anima, tem ânimo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. E a palavra do Senhor diz que ele faz algo maravilhoso nesse momento, que diz que ele tinha uma capa, era uma espécie de manto, não era, a gente não pode comparar hoje como um casaco, que é chamado de casaco quando é no inverno, ou usar um casaco. Era algo especial, no sentido de que ele servia para proteger ele, era como fosse, não era simplesmente uma roupa, mas aquilo ali servia para proteger ele do frio, principalmente à noite. Para ao agasalhar, era como se fosse um cobertor, a própria cama dele. E a palavra do Senhor diz que quando ele vem, diz que ele pega essa capa e lança de si. Você olha aí no versículo 50, lançando de si a capa. A palavra aqui tem a conotação de jogar para longe. Vê só que coisa tremenda. É a ideia que ele pegou e lança de si, ele jogou para longe. Isso traz uma ideia maravilhosa, porque o que subtende aqui, que a ideia é que quando ele o chama, ele diz que ele lança de si, não somente isso, mas que ele pula, fica em pé e lança de si. A ideia que ele passa é como se ele dissesse assim: essa capa eu não vou mais necessitar dela. Passa essa ideia. A ideia que passa: eu não vou mais precisar ficar aqui mendigando. Eu não vou precisar mais dela para me agasalhar, porque Jesus está me chamando. E a palavra do Senhor diz que ele pula, tira ela de si, joga para longe e corre na direção de Jesus. Isso tudo, toda essa atitude expressa a fé do coração desse homem. Toda essa atitude expressa a convicção que ele tinha que o milagre ia acontecer, que Jesus ia fazer alguma coisa para ele antes de acontecer. Isso é percepção espiritual. Isso é enxergar o invisível. Os crentes de hoje não tem dificuldade de perceber isso. Qualquer dificuldade a gente já fica desesperado, porque a gente não consegue perceber o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Mas aqui está um cego que enxergava. Ele enxergava no sentido espiritual, a sua convicção espiritual, nos seus olhos espirituais, conseguia perceber o agir de Deus. Conseguia perceber a santidade de Deus, o poder de Deus. É Jesus, é o Salvador, é o Messias. É o Messias prometido, é o ungido, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Talvez ele não tivesse tanta compreensão, mas o Espírito de Deus estava sendo movido por essa fé. Por isso que ele tinha essas atitudes. E a palavra do Senhor diz que ele corre na direção do Senhor. E Jesus pergunta para ele no versículo 51: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Algumas traduções diz que eu veja, outra diz que eu torne a ver. Não importa se ele era cego antes ou tornou a ver, ou se de fato ele sempre foi cego. Aqui na minha tradução diz que eu torno a ver, mas o fato é que o milagre aconteceu. O fato é que Jesus abriu os seus olhos, e a palavra do Senhor diz no versículo 52: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E a palavra do Senhor diz que quando ele ouve, vai, tua fé te salvou. Interessante, no versículo 52, ele diz que imediatamente, na hora, ele tornou a ver.
e seguiu Jesus estrada afora. E a capa ficou lá, né? Ele não precisava mais da capa. A palavra de Deus que ele seguiu o caminho afora. E a palavra que salvou, algumas traduções diz que o Jesus o curou, mas a palavra aqui no original é justamente salvou. É resgatar, é salvar, é curar fisicamente, mas também abrir os olhos. E na verdade esse homem já estava com os olhos espirituais abertos, ele já era salvo. Aqui ele é salvo da sua alma, mas ele é curado também dos seus olhos físicos. Deus faz um milagre. Interessante que em Lucas, no capítulo 18, no versículo 42, a palavra do Senhor diz que quando ele segue Jesus, eu falei para vocês, Lucas no capítulo 18, versículo 43, Lucas faz um relato no fechamento que diz assim: imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus, e seguiu glorificando a Deus. Veja que ele segue não somente Jesus, mas ele segue adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E não somente isso, mas ele diz que também todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. As pessoas também foram na onda, né? Bartimeu deu glória a Deus, louvou a Deus, e a turma também disse: vamos junto. Parece aí na igreja, né? Quando o irmão dá glória a Deus, o outro também, aleluia também, né? Os outros seguem, né? É justamente isso. Quando ele glorificou a Deus, exaltou a Deus, os irmãos, aleluia também, foram louvando a Deus, né? Por quê? Porque aí ele expressa a gratidão, a gratidão a Deus pelo milagre, pelo trabalhar de Deus na sua vida. Aprendi muitas coisas nesse texto, mas eu gostaria de fazer somente 3 aplicações. E eu gostaria que vocês aplicassem isso no coração, que vocês meditassem sobre isso, que Deus pudesse abrir nossos olhos espirituais, para que de fato pudéssemos viver a vida cristã, pudesse ter essa percepção da presença de Deus, porque Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo, Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Não importa o que aconteça nas nossas vidas, as dificuldades, precisamos buscar esse entendimento, precisamos buscar essa percepção, precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar essa iluminação do Espírito Santo e entendermos que Deus está conosco todos os dias, todos os momentos. E com isso, tendo essa percepção, entendendo que Jesus está conosco, vamos clamar com mais confiança, vamos ter a certeza, não importa o que aconteça, vamos andar de cabeça erguida, sabendo: Deus está comigo. Eu perdi tudo, estou passando por dificuldade, mas o Senhor está comigo, eu posso andar de cabeça erguida. Lá no trabalho está difícil, na minha família está difícil, na igreja estou passando por dificuldade, mas o Senhor está comigo. Eu consigo ver, eu consigo enxergar, eu consigo perceber que Deus está trabalhando na minha vida. Precisamos ter essa percepção. Eu preciso enxergar que Deus está trabalhando na igreja, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, lá no trabalho, na minha vida, no meu negócio. Deus está me guiando, Deus está me abençoando. A minha vida tem sido uma bênção porque Deus está comigo. Mas muitas vezes não percebemos, reclamamos. É uma vida amargurada. Mas a certeza da presença de Deus nos dá alegria, nos dá a certeza de que triunfaremos diante das dificuldades. E mesmo que as dificuldades elas persistam, mas Deus vai estar conosco no meio das dificuldades. A primeira coisa que eu percebo aqui, que eu quero deixar para os irmãos, é que devemos clamar sempre, para que o Senhor nos ajude a perceber, a enxergar a sua vontade. Sempre, não importa, irmão, olha, está difícil, sabe aquele dia que você está angustiado, sabe aquele dia que você não consegue, parece que a vida é muito difícil, você deve dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com essas dificuldades? Sabe aquele momento que parece que está tudo dando errado? Você deve clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar, Senhor, eu não estou conseguindo perceber o teu agir. Abre meus olhos para que eu possa ver o teu agir, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está pelejando, Deus está cuidando de cada um de nós. Veja que é justamente isso que acontece.
A multidão não conseguia enxergar a presença de Deus. A multidão não conseguia enxergar de fato, perceber a obra de Deus. A multidão não conseguia enxergar que Jesus era o Messias, era o filho de Davi. Mas o cego percebia. Não importa muitas vezes o que acontece na igreja, onde aconteça, que as pessoas estejam desesperadas, que as pessoas digam, não sei o que está acontecendo, a igreja está fria, não sei o que está acontecendo. Diga, Senhor, abra meus olhos para que eu possa perceber, para que eu possa enxergar. Como aquela história lá de Eliseu, quando os filisteus cercam Israel, e a palavra do Senhor diz que o servo de Eliseu, Geazi, se eu não me engano, ele diz o seguinte: e agora o que vamos fazer? E Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele possa enxergar. E disse que ao redor daquele exército dos filisteus, disse que estava um exército de anjos, carro de fogo, porque Deus sempre está cuidando do seu povo. Precisamos enxergar, ter o discernimento na palavra de Deus, do agir de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo. A segunda coisa, irmãos, é que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus é libertador. Isso é libertador. Quando de fato olhamos para a palavra de Deus, compreendemos a palavra de Deus, quando temos a mente iluminada pelo Espírito Santo e de fato começamos a ter discernimento da palavra, a palavra de Deus começa a ficar clara na nossa mente, isso é libertador. Vocês sabem disso que eu estou falando aqui, Vocês sabem que no começo da fé de vocês não conseguiam perceber, vocês sabiam a dificuldade que vocês tinham, da certeza da salvação, da segurança da salvação, da paz para com Deus. Vocês sabem as lutas que vocês passavam, as tentações, as dúvidas que vinham. Mas a partir que vocês começaram a ter mais entendimento das Escrituras, mais compreensão das Escrituras, a paz começou a aumentar no coração. Vocês começaram agora a ter discernimento. Vocês passam agora a até sonhar com o céu, até ter esperança do céu, porque vocês começam a ter mais discernimento. Vocês começam a enxergar com os olhos espirituais. Vocês conseguem encontrar mais paz em Deus. Vocês conseguem descansar em Deus, porque vocês começam, os olhos de vocês estão começando a enxergar os mistérios da palavra de Deus, que é os mistérios, a mensagem da cruz, a própria revelação do Senhor. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Cristo, isso é libertador. Veja o que acontece: o mestre chama, o cego lança a capa para longe, dá um pulo e corre na presença do Senhor. Isso é libertador. Isso é transformador, ouvir a voz de Deus. Entender a palavra de Deus é transformador, é libertador. Por isso que devemos ouvir mais e mais a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir boas pregações, orar, porque fazendo isso seus olhos, você vai conseguir perceber, entender melhor o reino de Deus, o trabalhar de Deus. E parece que o mundo está dando tudo errado, você olha e você consegue discernir o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Você consegue perceber que Deus está conduzindo o seu povo na história. Você consegue perceber que Deus está conduzindo o seu povo para um lugar seguro. E por mais que as coisas fiquem difíceis, e as pessoas dizem, as coisas estão ficando difíceis, você consegue se alegrar no Senhor, dizendo assim: glória a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo, porque os seus olhos estão sendo abertos, seus olhos espirituais, e eles são abertos, discernidos pelas Escrituras Sagradas, pelo ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus sempre, ouvir sempre. Olha essa referência que o cego Bartimeu faz, ele faz uma referência às Escrituras. Ele tinha ouvido as Escrituras, ele tinha ouvido as promessas de Deus, e ele acreditava nas promessas de Deus. E na hora que ele ouviu dizendo é Jesus, o que ele trouxe na verdade foi o que estava revelado na Escritura, e ele diz: é o Messias, é o Filho de Deus, é a promessa de Deus, é o Filho de Davi. E ele clama, porque ele acreditava na palavra. Você quer vencer? Ouça Deus, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. E por último, quando enxergamos que estamos diante do Messias, do Salvador, quando enxergamos e entendemos que Deus de fato está conosco,
que Ele está presente. Quando entendemos isso, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Messias prometido, que Ele nos comprou com seu sangue, e então aí ultrapassamos todos os obstáculos. Nada pode nos parar. Você entende de fato, você tem maturidade, você tem compreensão do que é o Evangelho, você tem entendimento da obra da cruz, o que Deus fez por você, que Deus te justificou, que você é filho de Deus, que Ele te redimiu, que Ele te comprou com o teu sangue. Você crê nisso com toda a sua força. Isso é libertador, isso é transformador, isso faz com que você ultrapasse qualquer barreira. Nada pode parar você, nada. O mundo não pode mais te parar. As multidões não podem te parar, não pode fazer você calar. O mundo não pode, o diabo não pode parar você. Sabe por quê? Porque quando você crê, quando está enraizado na sua alma, na sua mente, no seu espírito, você ultrapassa todas as barreiras. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Você clama, você enfrenta multidões, você enfrenta o mundo, você enfrenta tudo, porque você crê. E ninguém consegue parar mais a sua voz. E você se torna um adorador, você começa a servir a Deus, você começa a clamar a Deus e viver intensamente para o louvor do nome dEle. Sabe por que muitos param? Sabe por que muitos ficam desanimados? Muitos é porque eles criam na fé, são crentes, eles criam na fé. Mas outros é porque de fato nunca acreditaram. Mas aqueles que crêem de fato, mesmo que eles venham a desanimar pelo momento, ele vai ser renovado. E aqueles que de fato creem nas promessas de Deus, que creem na palavra de Deus, eles andarão, eles triunfarão, eles vencerão, porque quem crê no Senhor não será confundido. Que o Senhor Deus possa nos confortar, que Ele possa nos ajudar e que possamos enxergar. Então enxergue, abra seus olhos, olhe para a palavra, medite na palavra, ouça a voz de Deus, clame ao Senhor, diga: Senhor, abra meus olhos espirituais, eu consigo ver a luz do mundo, mas muitas vezes eu não consigo enxergar o teu agir, o teu trabalhar. Abre meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa entender, para que eu possa entender o teu agir na minha vida, para que eu possa andar de cabeça erguida. Que o Senhor possa nos guiar e que o Senhor possa nos abençoar, no nome do Senhor Jesus.